Agora sim, do meu lado eu tenho o prazer de receber a presidente do conselho, é meio complicado, da pessoa com deficiência, é isso? É um pouquinho mais complicado. Karina Moiano, seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Roberto, obrigada pelo espaço. Qual que é o nome correto? É Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Perfeito. Agora, todas de rosa, elas vieram diretamente lá do filme da Barbie, né? Alexandra Onick, seja bem-vinda, Alexandra. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje novamente para a gente falar de um assunto bem importante. Faz um resumo, que eu sempre pergunto para você, né? Faça um resumo. O que é autismo? O autismo ele é uma alteração do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de comunicação, de socialização e de comportamento. Então, uma pessoa que é autista, ela tem esse comprometimento na interação com o outro, tem pouco contato visual, tem atraso na fala, tem dificuldade tem movimentos estereotipados, né, que é o balançar do corpo, o balançar das mãos. Então, se alguém conhece uma pessoa que tem 3 a 4 dessas características, já é um sinal de alerta para buscar ajuda de um neurologista infantil ou de um psiquiatra infantil para buscar o diagnóstico. E existem níveis diferentes, né? Existe 1, 2, 3, como é que é isso? Tem graus, né? Na graus, verdade, não são níveis. Os graus. O grau a gente classifica de acordo com o grau de dependência desse indivíduo. Então, se ele tem um grau leve, a gente chama, hoje também a gente pode falar que é o nível de suporte 1, né? Então, tem o nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. Então, o grau leve é o nível de suporte 1, que é aquele autista que ele é funcional, mas ele tem essa dificuldade no comprometimento na interação e na socialização e no comportamento, mas não tem tanto comprometimento na comunicação. Já o de grau 2, que é o moderado, ele já tem um comprometimento nos 3, então é aquela criança que tem... É o autista que a gente mais conhece, assim, que a gente mais vê na mídia. Número 2. Que é o 2, é o que a gente mais vê, que é aquele que tem um comprometimento na comunicação, na socialização, no comportamento, na balançar do corpo e tal. E tem o severo, que a gente classifica severo porque ele provavelmente tem alguma comorbidade a mais além do autismo e que compromete a sua questão cognitiva. Então, por exemplo, é um autista com uma deficiência intelectual. Então, ele tem 2 CIDs, ele tem o autismo e mais uma comorbidade. Então, ele tem um grau de dependência maior. Então, por isso, ele é classificado como um autista severo. Um autista, Karina, menor nível, porque me chegaram a me falar que aquele jogador argentino seria autista e por isso ele seria mais melhor para jogar bola, tal, que seria o autista ele se especializa em alguma coisa, né, que ele se torna craque naquilo lá, né? Um autista grau leve, ele consegue levar uma vida normal? Sem dúvida, sem dúvida. Uma das características do autismo, e a Alexandra pode até confirmar aqui, que a gente tem uma especialista aqui ao lado, é o hiperfoco, né? O autismo, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela desenvolve uma adaptação, né? Uma habilidade por determinada coisa e ela desenvolve um hiperfoco, ela foca muito naquilo que ela gosta de fazer. Então ela acaba desenvolvendo habilidades, né, e acaba se destacando naquela habilidade. Bom, e nós vamos ter um evento especial para discutir a questão do autismo. Não só do autismo, né? Na verdade, de todas as deficiências. E são muitas, não? Muitas, sim. Nós temos, o autismo hoje, ele é caracterizado, né, por questões de direito e por uma questão legal, como deficiência, mas além do autismo, nós temos a deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, a deficiência física e o que a gente chama de múltiplas deficiências, né? A pessoa que tem mais de uma deficiência associada. Então, nós acabamos promovendo esse evento aí para falar de todas elas, né? E do direito de todas essas pessoas. E diz o seguinte, existe algum número, alguma pesquisa para saber da população quantos por cento tem algum tipo de deficiência? Por exemplo, a cada 100,
quantas pessoas têm algum tipo de deficiência? Existe esse estudo? Existe. Na verdade, a gente tem os números censitários, né, que acabam colaborando para essa informação. Embora o último censo, agora de 2022, ainda tenha números um pouco distantes, né? Existe para dentro da população com deficiência bastante discussão a respeito do censo de 2022, mas no censo de 2010 se dizia que 24% da população brasileira, 24%, ou seja, quase um quarto, né, da população tem algum tipo de deficiência. Extremamente sério. Alexandra, hoje o Brasil ele está bem estruturado para auxiliar não só o deficiente, mas também a família que tem um deficiente em casa? Não, a gente, assim, nós temos leis, né, muitas leis, mas elas não são colocadas em prática. Então, muitas das famílias, elas conseguem ter acesso a esses benefícios das leis através de ações judiciais, né? Então, ela tem o tempo todo os seus direitos violados, mesmo tendo uma lei que garante. Então, muitas das famílias, elas buscam a garantia dos seus direitos através de ações judiciais. Então, a gente sabe que não funciona, né? Pensando na questão da deficiência, as últimas décadas nós já avançamos muito em questões de direitos, né? Até por uma mobilização social e tudo mais. Só que a gente sabe que para garantir esses direitos, a família ainda tem que lutar bastante, buscar bastante recursos para poder ter esses seus direitos garantidos. Karina, eu tenho sentido, eu já conversei até com o Alexandre a respeito disso, do aumento de números de autistas nos últimos tempos, né? Na verdade, eu acho que há 3, 4 anos atrás, talvez eu me lembro de ter visto um ou outro caso, muito raro, e geralmente na TV, nunca próximo a mim, ou próximo a um grupo de pessoas, meus amigos. Eu vi que cresceu muito. Bastante. Por que será que cresceu? Tem algum estudo nisso? O que é isso? Na verdade, existem alguns motivos, né? Primeiro, a própria ciência tem avançado, né, na descoberta das questões genéticas, das questões associadas ao autismo. Os próprios profissionais têm se especializado, né, para poder fazer essa avaliação. Eles sempre existiram, você acha que é isso? Então, se a gente olhar, né, para a história, né, da saúde e do desenvolvimento neuropsicomotor, sempre existiu, né? Sempre existiram essas características, só que elas não eram destacadas, diagnosticadas desta maneira, né? É claro que existe também os fatores ambientais, que uma vertente acaba discutindo, né? Que a gente teve também muita mudança climática, muitas questões associadas aos fatores ambientais que colaboram para esse aumento, também o envelhecimento da população e os pais cada vez mais velhos tendo filhos, né? Então, todas essas questões, elas influenciam para o aparecimento, para o surgimento, né, de um número elevado do autismo. É isso, Ale? Exatamente. É isso mesmo. Não, eu entendo. E a gente também observa também a questão assim, como eles sempre existiram, pelos estudos, né, de pesquisa e tal. Mas a gente observa assim, nos gráficos, quando a gente começa a pegar os gráficos de prevalência, a gente observa que os casos aumentaram a partir de 2007, que quando a ONU constituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, talvez seja uma das questões também, que por ser mais divulgado, as pessoas estão tendo acesso à informação muito mais rápido do que antigamente, então talvez isso contribua para que tenha mais diagnósticos até mais precoces, né? Porque hoje tem crianças chegando com 2 anos, 3 anos já laudadas, coisas que há 10 anos atrás a gente não via. Os laudos eram fechados com 7, 8 anos. Então, a gente vê que essas ações de conscientização, ela colabora muito, né? Para que a família tenha acesso à informação muito mais cedo e vai buscar um diagnóstico muito mais precoce. Então, talvez isso mexa nas estatísticas. Nos acompanhando a nossa telespectadora Jaciara Nascimento, lá do Jardim Fortaleza, o nosso querido amigo Cristiano Biriba.
Jandilisa Graçano, ela falou: Alexandra, minha amiga, eu levei obras de arte para angariar dinheiro para a jornada dos meninos da ASIG. Isso mesmo. Tá dando parabéns para você aqui. Obrigada. E olha, nós temos o prazer de ter aqui o Caio Basicas, é isso? Basicas. O Nenê da Adega, Bruna Nóbrega está conosco, e também está o ex-vereador e ex-secretário da Saúde, José Mário. Boa noite, querido doutor. amigo. Parabéns. Opa! Parabéns por entrevistar essas meninas super comprometidas com as pessoas portadoras de deficiências, sejam congênita ou adquiridas. Temos de 8 a 12% da população com algum tipo de deficiência, segundo a Organização Mundial da Saúde. Abraço para vocês e beijo para as meninas. Isso. Beijo, Então, doutor Zé Mário. Obrigada, doutor Zé Mário. Então, a gente, na verdade, hoje nós estamos vindo aqui para fazer um convite a todos vocês que estão nos assistindo para participar da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está sendo organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Karina hoje é a nossa presidente em gestão e eu ajudo sendo vice dela. E esse evento é muito importante, né? Até porque as pessoas não sabem qual é o trabalho do Conselho Municipal, que é um trabalho extremamente importante para a cidade, e essa conferência, porque há 8 anos nós não trazemos a conferência aqui para Guarulhos, e agora a gente conseguiu trazer com o apoio de alguns patrocinadores também, com o apoio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. A gente está trazendo essa conferência porque é lá que a gente vai discutir propostas de políticas públicas. Então, às vezes a família fica em casa reclamando: ai, não tem professor, não tem transporte, o benefício do governo que não aumenta. E isso a gente vai discutir propostas nessa conferência para garantir esses direitos, para melhorar cada vez mais a condição e os direitos da pessoa com deficiência. Então a Karina até pode explicar melhor essa questão de como são feitas essas propostas a nível, né? Exato. Na verdade, é importante dizer, Roberto, que o Conselho, ele é um órgão, ele é autônomo, ele não é partidário, muito menos, exatamente, muito menos ligado a nenhum órgão público. A gente tem, sim, o apoio da Secretaria por questões administrativas, então... E que não aceita ingerência de fora, por favor. Exato. Então, nós temos hoje o apoio da Subsecretaria da Acessibilidade para fazer as questões administrativas, mas o órgão em si é um colegiado formado pela sociedade civil e por profissionais da gestão pública, e esse colegiado ele forma um órgão que é fiscalizador, deliberativo e consultivo. O que significa isso? O Conselho hoje, ele é um órgão que, além de aceitar, né, a responsabilidade de verificar se as políticas públicas estão sendo efetivadas no município, ele também busca os direitos das pessoas com deficiência, é fonte de recebimento das denúncias que são recebidas pelo Disque 100, né? Então, denúncias de violência contra a pessoa com deficiência, de violação de direitos. E aí o Conselho, além de verificar todas essas questões, ele dá os encaminhamentos para os órgãos adequados e faz toda a fiscalização da efetividade das políticas públicas no município. Quem está nos acompanhando é a doutora Gisele Cristine, que está aqui, a dentista. Tá mandando... Beijo para Gisele. Desejando sucesso para as meninas. Obrigada, Gi. A Nenê da Adega, já falei. O Caio, parabéns, Alexandre e Karina, por toda a dedicação. O Caio. E a Maria Cláudia Marcelo está mandando um abraço para vocês. Beijo, Maria Cláudia, minha parceiríssima lá na secretaria também. Me apoia lá na Secretaria da Saúde. Gisele também me apoiou muito, minha parceiríssima. Obrigada aí pela audiência, meninas. Eu vou relatar aqui uma coisa que eu conversando com médicos, conversando com várias pessoas, eu até perguntei nos bastidores, eu tenho sentido que algumas mães, elas forçam uma situação, não sei se vocês têm conhecimento, de falar: meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, meu filho, principalmente autismo. Vocês têm reparado isso, que algumas mães, por um motivo ou outro, eu não sei se por falta de informação,
Eles querem dizer assim, ó, meu filho tem autismo. E muitas vezes, para ter autismo, tem que ter um laudo, é isso? E não pode ser de um médico só, é isso? Na verdade, o ideal seria uma avaliação de uma equipe multiprofissional, né? De quais áreas? No caso, seria um neurologista ou psiquiatra infantil, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, que é mais psicólogo, neuropsicólogo, né? Esse arcabouço de profissionais faz-se necessário com todos os seus conhecimentos para poder formar mesmo um conceito sobre aquela questão funcional apresentada pela criança e aí sim se fechar um laudo de autismo, né? Mas você reconheceria um autista? Se eu reconheceria, é difícil, assim, né? Porque o espectro, ele é muito amplo. Eu seria um autista? Provavelmente não. Você não apresenta nenhum tipo de estereotipia, nenhuma característica. Tem algumas características que são muito predominantes. Mesmo leves, né? Então, aí, por isso que a gente fala. Uma pessoa super leve, assim, o que você olharia nela e você, Alexandra, você reconheceria uma pessoa autista mesmo que fosse leve? Reconhecer, a gente consegue reconhecer algumas características. Isso. A gente não consegue laudar, porque nós não somos profissionais. Mas assim, algumas características, mesmo quando o grau é leve, a pessoa tem essas características. Porque é muito comum hoje a gente observar pais e mães sendo laudadas depois do diagnóstico dos filhos. Aí, quando chega no diagnóstico dos filhos, o pai ou a mãe fala, opa, mas eu era assim também quando eu era pequeno. E aí vai buscar o diagnóstico e chega no diagnóstico dos pais. Isso é comum. Mas, assim, por exemplo, uma característica muito predominante, assim, nesses casos, né, de adultos, a questão da falta de interação, não gostar de interagir com o outro, ter poucos amigos, preferir o isolamento, preferir sempre ficar sozinho, ter dificuldade de ficar em locais que tem muitas pessoas, né? Ter dificuldade de contato visual, olhar no olho, ter relacionamento, sensibilidade auditiva, ter dificuldade de se relacionar, de ter um relacionamento amoroso. Isso é muito subjetivo. Por exemplo, tudo que você falou, meu amigo Zé Mário, ele está nos ouvindo, ele vai me entender. Por exemplo, sensibilidade auditiva. Imagine você com super som de funk, que eu não gosto, um tipo de música que eu não gosto. Aquilo vai me irritar profundamente. Perfeito? Se eu não gosto de um certo tipo, eu não gosto de muita aglomeração hoje. Quando eu era adolescente, não. Hoje, sim. Eu acho que vocês também não gostam de chegar no lugar, aquela bagunça. Não é muito subjetivo tudo que você me falou? Não, mas aí a gente vai... Aí o profissional, ele não vai avaliar o hoje. Ele vai avaliar desde a infância até o hoje. Uma pessoa pode enganar o médico. Esses comportamentos, ele tem a vida toda, né? Porque, assim, as características do autismo, ela se desenvolve até os 3 anos de idade. Ela não desenvolve na fase adulta. Então, a pessoa não pode... Ela desenvolve... Tipo assim, não ter nenhum tipo de característica durante a vida toda e chegar na fase adulta e falar, olha, agora eu tenho as características. Não, as características do autismo, ela desenvolve até os 3 anos de idade. E às vezes, por ser leve, a pessoa interpreta, ou ela foi, né, rotulada como uma pessoa antissocial, uma pessoa muito tímida, que é muito comum. E aí ela cresce com aquele rótulo de ser um antissocial, de ser uma pessoa tímida, uma pessoa mais reprimida, e passa batido, só que na verdade ela tem outras questões que ela não conseguiu expor e ela passou a vida inteira infeliz. Porque imagina você a vida inteira não ter amigos, não conseguir se relacionar, não ter um relacionamento amoroso, não gostar de aglomeração, não gostar de ficar num local público. Não deve ser fácil, socializar, né? Não de deve ter ser interação fácil com amigos. Mas são muitas características. Então, quando o médico vai avaliar um adulto, é muito mais difícil do que uma criança. Porque ele vai ter que avaliar desde a infância desse indivíduo até a fase adulta. Quem vai dar o relatório é o próprio paciente. Exatamente, porque aí é muito mais complexo o laudo de adulto do que um laudo de criança, porque criança você está ali, tem que fazer um resgate, né, para o adulto até ele, de adulto é mais complexo. Maria Cláudia nos acompanhando, Marilyn Vieira de Oliveira, sucesso meninas, Karina, parabéns pela dedicação, e Obrigada. O Milton Pérez Duran também está desejando sucesso para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos repetir quando vai ter esse grande evento e todos são convidados, inclusive o Dr. José Mário. Sem dúvida.
Conferência da pessoa com deficiência vai ocorrer dia 11 de setembro, segunda-feira, no Adamastor, Teatro Adamastor, no Salão das Artes, a partir das 8 da manhã. Nós temos um link aí para fazer a inscrição. Aliás, a gente até informa que as inscrições estão no finalzinho, a gente tem um número de vagas limitadas, né, até por conta do espaço, então não percam essa oportunidade, né, a conferência é um espaço importante de construção de políticas públicas, então assim, não adianta ficar em casa reclamando que está tudo errado, que a política não funciona, né? Até mesmo isso que você trouxe, Roberto, sobre a questão das pessoas terem que forçar para ter um laudo para conseguir o benefício, isso é uma questão de política pública, né? Existe hoje uma necessidade da gente expedir um laudo para que essa pessoa tenha acesso a benefícios, a garantia de direitos, né? E isso faz com que algumas famílias tenham essa ânsia por conseguir esses laudos e aí apressa toda uma situação de avaliação daquele indivíduo. Então, tudo isso precisa ser discutido, né? E essa discussão, o espaço para essa discussão é no Conselho e agora, através desse evento organizado pelo CONAD, que é o Conselho Nacional, ele faz uma organização nacional. Essa etapa é uma etapa de conferências municipais. A próxima etapa, que vai ocorrer no ano que vem, já vai ser a etapa estadual. E no meio do ano que vem, nós iremos para a Conferência Nacional. Opa. Ou seja, tudo que for produzido aqui no município de propostas, né, a gente vai elencar as três principais propostas para levar para essas outras etapas. Então, existe sim uma grande possibilidade de Guarulhos conseguir levar boas propostas para chegar lá no Conselho Nacional e, de fato, ser efetivada como uma política pública. O que não impede de que as outras propostas que não forem para esses níveis superiores virem políticas aqui no município. Exatamente. Também, né? Então, é muito importante que a população participe, que ajude a construir uma Guarulhos, principalmente, né, uma Guarulhos melhor, mais inclusiva para as pessoas com deficiência aqui. Margarete Denise Maia Maioral está mandando um abraço para nós aqui. Beijo, Mar. E agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando também pelo canal do YouTube, a Juni, é isso? Juni Liz. Parabéns, Karina, grande profissional, abraços. Obrigada. Agradecer a todos. Então, é extremamente importante que vocês participem, até para que esses benefícios cheguem até as pessoas que realmente necessitam, né? Tem muita gente necessitada, mas infelizmente tem muito malandro aqui na nossa cidade. Agora sim, o deputado Alencar Santana, diretamente de Brasília. Deputado, boa noite. Travou, olha só. Eu estava tentando falar com ele, porque tem uma coisa... Vamos tentar de novo, rapidamente, agora no final do programa, porque ele tem notícias importantes aqui para passar para nós aqui com relação aos juros que ele está batalhando aqui pela cidade de Guarulhos. Muito bem. Deputado Alencar Santana, seja bem-vindo. Obrigado, Roberto Samuel, a todos aí do Tribuna, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje estamos aqui também, o vereador Seminaldo está conosco aqui em Brasília, fizemos algumas agendas. Na Fernão Dias, somos também do SAMU, né, e também no Ministério dos Esportes. É um prazer estar com todos vocês. Um abraço, Roberto. Então já vou deixar com vocês aí, seja bem-vindo, Seminaldo. Eu já vou deixar a bola com vocês, porque nós já só conseguimos entrar em contato agora no finalzinho do programa. Eu sei que o senhor está batalhando aí, tem andado de ministério em ministério para trazer benefício não só para Guarulhos, mas também para nossa região aqui de São Paulo. É isso mesmo, estamos trabalhando muito para que Guarulhos, por exemplo, volte a receber o Minha Casa Minha Vida. O governo Lula relançou o programa e tivemos hoje também novamente no Ministério das Cidades, e vamos discutir ali algo importante, que é a manutenção da Fernão Dias, tem números pela rodovia de segurança, e discutir para o futuro, para que tenha novos acessos ali para a cidade. A agenda foi boa na NTT, mas logicamente vamos ter que dar andamento. E aí o Seminaldo é uma novidade, fazia tempo que ele nem via nem pessoalmente aqui,
Ô Seminaldo, o que você foi procurar aí? Fala para nós um pouquinho aí do que você procurou e achou aqui para nós. Na verdade, eu tinha pedido para o Alencar para a gente fazer umas agendas aqui nos ministérios, porque tem várias questões da cidade de Guarulhos que ficam travadas às vezes aqui. A gente tem que ir para cima e o Alencar correu atrás das agendas, como ele disse aqui, uma agenda boa na NTT, porque aquela questão da Fernão Dias, quem é morador da região de Vila Galvão ali, sabe da dificuldade que está, porque tem muito buraco, está mal conservado, e aquela estrada é uma estrada pedagiada, então a gente veio falar na NTT para cobrar providência lá também, cobrar um novo acesso. Viemos aqui tratar da questão das viaturas do SAMU, que em Guarulhos é uma vergonha a gente não ter a quantidade de viaturas do SAMU de maneira adequada, então a gente veio aqui também para ajudar nesse sentido. Falamos no Ministério do Esporte também para ver se consegue levar mais dinheiro para a cidade, poder fazer o projeto de segundo tempo. Então, uma agenda muito extensa e tem mais ainda até o final da noite, tem bastante coisa ainda. É isso aí, Roberto Samuel. Ainda vamos estar hoje. Oi. Pode falar, por favor. Vamos estar hoje ainda com o ministro Padilha, daqui a pouco, lá no Ministério do Planalto. Mas também queria dar uma informação muito importante, que amanhã vota aqui na Câmara a urgência do projeto de desenrola e uma possibilidade de votar semana que vem. E no desenrola, nós estamos também tratando dos juros do cartão de crédito, Isso. 140% ao ano, porque tem uma limitação para que ele seja no máximo, de juros o valor da dívida principal, que será uma grande conquista para todo mundo. O deputado, seria extremamente importante diminuir esse spread bancário, né? O spread bancário no Brasil é um absurdo, que é aquela diferença entre o que você ganha quando você investe e o que ele cobra quando a gente pede dinheiro emprestado. Eu acho que já passou do tempo da gente dar uma apertada nesse spread, viu, deputado? É isso mesmo, né? No projeto nós vamos tratar dos juros do cartão de crédito especificamente. Porque a pessoa deixa de pagar a fatura, entra no rotativo, está devendo 1.000, vai ficar pagando no final da dívida mais de 5.000. Não dá para a gente continuar com isso, a verdadeira extorsão, o roubo. Por isso que nós vamos ter um limite. E a gente sente aqui dos colegas deputados, é uma forte aceitação para que a gente resolva a matéria. Agradecer ao deputado, infelizmente nosso tempo está super curto. Quem quiser falar com o deputado Alencar Santana, como é que faz, deputado? Bom, 011 97 126 1358. 97 126 1358. O zap do mandato, ou na nossa rede social, Alencar Braga 3. Tá certo aí. Tá pertinho aí do Seminaldo aí. Já estão discutindo a questão da escolha do próximo candidato a prefeito, ou Seminaldo? Olha, a gente aqui nem deu tempo, viu? Deu a conversa comigo. Aqui, você viu que ele cortou, tá certo, então. Mas quando ele voltar aqui para Guarulhos, ô Seminaldo, você está convocado para vir falar aqui a respeito de 2024, tá certo? Vai ser um prazer. Abraço para todo mundo aí. Obrigado ao deputado federal Alencar Santana e ao vereador de Guarulhos, Marcelo Seminaldo, que já foi lá buscar. Pessoal, é por isso que eu sempre falei aqui para vocês, olha, a gente teria e tinha condições de eleger, não só elegemos o Alencar Santana como deputado federal, daria para eleger 5. Olha, nós estamos falando sobre autismo, sobre buscar recursos para a cidade. Se nós tivéssemos 5 deputados, seria muito mais fácil. Já imaginou 5 deputados federais falando com o presidente Lula a nosso respeito aqui? Imagine, nós tínhamos condições de eleger 10 estaduais. Imagine 10 conversando com o Tarcísio para trazer recursos. Obrigado, Karina Moiano. Muito obrigada pelo espaço, Roberto. Foi muito importante esse espaço para a gente, para a população conhecer um pouquinho mais dos espaços que elas têm de direito, né? Então, obrigada por isso e parabéns pelo seu programa, parabéns por esse espaço também, para a população. Alexandra Onick, a Barbie aqui de Guarulhos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, adoro estar aqui no seu programa, a gente sabe o quanto é importante você dar esse espaço para que a gente possa divulgar as ações, né? E reforçar aqui que todos se inscrevam até dia 5 de setembro, porque as inscrições vão até dia 5 de setembro. Então entra lá no Instagram do Conselho, que é o CMDPD,
@CMDPD Guarulhos, lá tem o link de inscrição. Seja um delegado, porque sendo delegado você tem direito a voto, né, na discussão, e é muito importante a participação popular, né, nesse nosso trabalho. Sim. Olha, esqueci de uma coisa importante. Ô, Karina, fala rapidamente, você tem 30 segundos, é muito pouco, mas qual a importância do CAMPED? O CAMPED é o nosso serviço de referência à pessoa com deficiência aqui no município de Guarulhos. Faz um bom trabalho. Um trabalho excelente, um trabalho que está cada vez mais se desenvolvendo no sentido de reabilitação do município de Guarulhos, e é um trabalho pioneiro aqui no município. Nós não temos outro serviço próximo assim em outros municípios. Parabéns então ao CAMPED, ao meu amigo Zé Mário. E um recado para o pessoal do CAMPED: não se deixe intimidar, não. Tem gente aí que é passageiro, entendeu? É igual nuvem negra. Passageiro, esquenta a cabeça não.